da gente falar com a doutora Kátia Coleman, da Global Clean de Taubaté, que fica na Avenida Marechal Deodoro, número 190, ali no Jardim Santa Clara, na rua do Carrefour Bairro. Doutora Kátia Coleman, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Wander, boa tarde a todos os ouvintes. Que legal, seja bem-vinda mais uma vez aqui nos estúdios da Metropolitana, para a gente falar de tratamento odontológico, da gente falar também de harmonização facial, que é super importante, e também falar de pessoas que querem pôr uma prótese, né, no dentes, e também sobre... a gente vai falar sobre prótese, além também vai falar sobre aparelho ortodôntico. O que mais a gente vai falar? Dentadura. Ainda o pessoal usa dentadura, doutora? Usa, Wander. Até eu queria ressaltar aqui que a gente recebeu essa semana que passou uma senhora lá no consultório questionando para mim qual era o melhor tipo de prótese para quem já perdeu todos os dentes, né? Se só existia o implante, porque quando ela olhava na internet, ela só encontrava essa alternativa. Só aparece mais implante, é isso mesmo. Que é o que está né? mais na moda, né? Que é o mais atual. Tal. Então, mas no caso específico dessa pessoa, ela tem um comprometimento de saúde maior, ela está fazendo um tratamento aí de quimioterapia, né? Então, contraindica a gente estar fazendo uma cirurgia de enxerto ósseo, para daí depois estar fazendo os implantes, né? E depois estar solucionando com o implante. Então, quando a pessoa pergunta assim, qual é a melhor prótese? É a com implante ou é a dentadura? De pronto, imediato, a gente fala assim, com implante, né? Porque ela é fixa, ela não solta, ela dá segurança, estabilidade para a pessoa mastigar. Mas significa que a dentadura é ruim? Não, também, né? Então, eu falo, antes de ter os implantes, a gente só tinha dentadura. Então, se a pessoa tiver uma limitação ali de saúde mesmo, ou financeira até mesmo, né, Wander? Para estar reabilitando ali com o implante, ou uma contraindicação por algum problema de saúde, não precisa ter vergonha, porque hoje em dia muita gente ainda usa prótese total, usa dentadura, né? E a dentadura não é... A gente fala assim, o implante vai ficar firme, vai ficar confortável, mas a dentadura bem feita também, fica bom. Com capricho, fica muito boa. Então a pessoa, a de cima ela vai ficar firminha, ela pega uma pressão ali no céu da boca, possibilita, a estética fica igual a de implante, né? Então assim, a parte estética não tem prejuízo em relação a uma ou a outra, né? A gente recupera o volume perdido, o volume labial que fica com a boca muito murchinha, acaba voltando, reestrutura tudo. O conforto para mastigar vai ter também. Para falar, vai recuperar a fonética, vai conseguir falar direitinho de novo. Certo. Né? A dentadura inferior é um pouquinho mais difícil de acostumar do que a superior, porque a superior gruda no céu da boca e fica, né? A inferior não tem o céu da boca e a língua ainda ajuda a movimentar um pouquinho. Mas se a gente fizer ali com bastante capricho, vai restabelecer a função. Então, eu fiquei até emocionada de conversar com essa pessoa, por ela chegar ali constrangida, achando que só ela usava. Né? E não é assim, muita gente usa. Muita gente mesmo. Então, se for o caso aí de quem estiver ouvindo, ou alguém conhecer alguém que está com uma prótese antiga, quer trocar e tem vergonha, não tenha vergonha. Né? Vá procurar, troque a prótese bonitinha ou faça uma prótese bonita, bacana, adequada ali, que vai ficar confortável, vai restabelecer a estética, a pessoa vai voltar a sorrir, vai recuperar a autoestima também, do mesmo jeito que a prótese sobre o implante recupera. Tá bom? Tá bom, tá dada essa dica aí né, a gente entrou nesse assunto de prótese e já aproveitamos para falar aí da dentadura, né? Porque não são mais usados, mas a gente... A idade dessa paciente, doutora, mais ou menos? Ela tem quase 70 anos. Quase 70 anos. Então, Mas ela já perdeu muito osso, né? Então, porque ela já perdeu os dentes há muito tempo atrás. Entendi. Né? Então, ela já usa dentadura há muitos anos. Daí, agora, atualmente, ela está fazendo um tratamento para pulmão, né? Um tratamento de câncer mesmo de pulmão. E não é o melhor... Ela não pode interromper o tratamento, né, Wander? Não tem como, né? E ela tem diabetes também, então ela tem outras comorbidades associadas, tá? Controladinho por causa do tratamento do câncer. Certo. Mas é contraindicado a gente fazer procedimentos grandes, né? De enxerto, principalmente, para depois estar fazendo um implante.
Então, a gente conversou, que a gente vai fazer a melhor dentadura que existe para ela, fazendo todas as provas, porque é uma pessoa também que não pode ficar com machucado na boca. Sim. Ela não pode ter outras feridas, ela já está com a imunidade baixa quando termina a quimioterapia, né? Então, a gente também tem que cuidar desse aspecto também. Quando ela terminar o tratamento, porque ela já venceu uma vez um câncer e agora é um segundo que ela está lutando aí. Tá? Então, quando ela terminar esse tratamento, que ela tiver entrado na fase de remissão, daí sim a gente avalia a possibilidade de estar fazendo os enxertos e estar fazendo os implantes, se for o desejo dela também. Porque eu tenho certeza que a prótese vai ficar muito boa e muito confortável para ela, né? E o aviso que eu queria mais passar aqui é para as pessoas não terem vergonha. Não tenha, tá? né? Não tenha vergonha, né? Então, se de repente a parte não for a parte de saúde, mas for a parte financeira, mesmo que a pessoa não tem condições de estar fazendo uma reabilitação completa com implante, procura, a gente faz, né, a dentadura, faz a prótese de grampo, né? Não precisa ter vergonha. Eu falo assim, o melhor tipo de prótese para a pessoa não tem uma regra, né? Eu falo assim, a gente sempre tem exceções na vida. Então, assim, o melhor para você é aquilo que é bom para você. Certo. Não é o que o mercado manda, o que a sociedade impõe. Até a enquete era mais ou menos, eu vi que a gente entrou até mais ou menos na base da enquete aqui. Falo assim, a gente não precisa seguir uma regra que o que é melhor para todo mundo vai ser melhor para a gente também, né? Então, a gente vai ter uma conversa franca. Quem acha que, né, ela estava com vergonha de tirar a dentadura dela antiga, porque já estava muito antiga, bem amarelada, os dentes bem desgastados. Fala, a gente trabalha com isso, a gente vê isso todos os dias desde a nossa formação. Então, eu falo assim, eu já estou formada há 20 anos, imagina o número de dentadura que já passou na minha mão, Wander. Né? Então, falo assim, passou muita dentadura, passou muita prótese sobre implante, muito implante. Falo, só no meu consultório já são mais de 5.000 pacientes, né? Que a gente eu fiz o planejamento de todos. Então, olha, é o meu trabalho, né? A gente não precisa o paciente não precisa chegar lá com vergonha porque caiu, quebrou um dente, lascou um dente, tem um dente escuro, um dente menor ou maior, porque a gente está ali para receber e acolher com o maior carinho possível e propor a melhor solução de maneira individual para cada um. E olha, gente, você ouvinte que está nos acompanhando, né, tem alguma dúvida sobre tratamento odontológico ou até mesmo sobre implantes, sobre colocar um implante na boca, enfim, como é que funciona, pode mandar sua mensagem, não esqueça, pode mandar por escrito ou mandar em áudio, mas já escreva que é diretamente para a doutora. Se tiver alguma dúvida, a doutora Kátia Coleman responde para a gente aqui, porque esse momento a gente faz uma pequena pausa na nossa programação para aproveitar para falar sobre saúde bucal, que é super importante. Próximo bloco eu volto falando mais com vocês. Aonde você for, Metropolitana. Global Clean, fazendo a sua pergunta também aqui sobre tratamento odontológico, sobre implantes, sobre também a gente vai comentar sobre esse assunto com a doutora Kátia Coleman aí, sobre você fazer a sua prótese lá. E também sobre o aparelho ortodôntico transparente que a Global Clean oferece para você, que é o Clear Correct. Não é isso, doutora? Hoje a gente tem os alinhadores transparentes, que também são aparelhos mais modernos, né, do que o que a gente tinha até então, que eram os de brackets, e que a gente consegue ter um resultado bem previsível, né, Wander? Daí não tem aquele problema de enrolação, de falar, eu ia usar o aparelho por 1 ano, acabei usando por 3, não chegou onde eu queria. Então, eu falo isso com o Clear Correct, a gente consegue já fazer a previsão antes. Por quê? Porque quando faz a documentação, que faz a radiografia, as fotos, a gente faz um escaneamento da boca do paciente também. Então, ao invés de fazer aquela moldagem com a massinha, a gente faz um escaneamento dos dentes. Essas imagens a gente joga tudo no computador, escreve lá, faz um planejamento num software, né, falando toda a movimentação que a gente quer que o dente faça para chegar no final do tratamento, resolvendo o desejo do paciente, né, o que está incomodando ele. E já faz esse planejamento e apresenta isso para o cliente.
Então, o cliente já aprova, a gente já fala assim, olha, para a gente chegar nesse resultado, que é o que está me incomodando mais ele, que é um dente apinhado, um vão ali entre os dentes, né? Ou uma dor de cabeça, um bruxismo, uma mordida cruzada. Então, a gente resolve aquilo e já fala para o cliente, ó, tá vendo? Você vai usar aqui 10 meses de aparelho, por exemplo, né? E vai chegar nesse resultado. Te satisfaz? Se o cliente falar assim, é isso que eu queria, ótimo, a gente manda fazer o aparelho. Você fala, mas eu ainda queria que mexesse mais um pouquinho nesse aqui, né? Ou mais um pouquinho ali. A gente ainda pede para fazer uma revisão do planejamento para estar concluindo o tratamento. Por ser um tratamento muito previsível, né? E o aparelho transparente também, então as pessoas hoje estão aceitando melhor. Porque tem muita gente que também evita de usar o aparelho porque trabalha com público, né? E precisa estar ali com aparência bacana, gente que fotografa muito e, né, não quer estar com carinha de adolescente de novo, né? Então a gente indica bastante esse aparelho transparente. Lembrando que ele não tem limite de idade, então pessoas idosas podem usar também o aparelho, tá? A gente consegue conciliar ele com quem já tem algum implante ali na boca ou alguma prótese fixa também, porque a gente consegue escolher os dentes que a gente vai fazer a movimentação, né? Não, sabendo que tem alguns que a gente não vai mexer. A gente pode estar trabalhando nos pacientes que também já tiveram alguma perda óssea, que também é uma pergunta que chega muito lá no consultório para a gente, se ele pode ser usado em quem tem perda óssea também, tá? E se pode ser usado em casos de pacientes que já usaram outros tipos de aparelho ou que estão usando outros tipos de aparelho que querem fazer uma migração aí de tratamento. Pode sim. Então, tá usando aparelho, tá incomodando, corta muito a bochecha, né, pratica esporte, daí quando bate ali alguma coisa na boca, corta, né, os lábios, pode estar trocando para esse aparelho sim. Não vai perder, né? O que a gente faz, né? Para não perder o que foi feito, a gente tira o aparelho da pessoa, faz o escaneamento com o aparelho mesmo, o software ele tira o bracket no programa, né? Fez o planejamento bonitinho, daí sim a gente desmonta o aparelho já entregando novo, para não perder nada da movimentação que já foi conseguida. Então não precisa começar do zero novamente, é só continuar dali onde está. Tem muita gente fazendo essa transição. Muita, né? Muita. A nossa Amanda, hoje as operações da imagem da TV Web é com a Amanda Reis, e a Amanda colocou uma imagem que aparece o aparelho ortodôntico, olha aí que bacana, muito legal. Alinhadores transparentes, é o Clear Correct, você encontra na Global Clean. Tem a imagem aqui também, a doutora trouxe o Clear Correct aqui, para você que está nos assistindo pelo nosso aplicativo, né, tem alguma dúvida, a doutora vai mostrar como é que funciona aí o Clear Correct para você. Olha que bacana, aqui, gente. Tá bom assim, Wanda? Olha, tá ótimo. Tá aqui, olha que bacana. O aparelho tá ali colocado, a gente quase nem consegue ver, né? É imperceptível, não tem como ver assim. Então, quando entra saliva ainda no aparelho, daí vê menos ainda, porque aqui ainda fica uma camadinha de ar, né? Que a gente consegue ver. Vou tirar o aparelhinho, quer ver? Ele é até firminho para tirar, ó. Olha, gente. Tá vendo? Muito legal, muito bacana. Aí o pessoal fala assim, mas ele é duro, machuca? Não, olha aqui, ó. Molinho. Molinho. E depois ele fica firminho também no dente, firminho, né? Firminho, daí encaixa bem justinho. Quando passa, geralmente a gente faz a programação de trocar a cada 15 dias a plaquinha, né? Então você fala, como que movimenta? Cada placa empurra o dente um pouquinho, né? Então quando dá 15 dias, a gente troca. Esse aparelho que entrou justinho hoje, daqui 15 dias vai estar entrando e saindo mais fácil, porque o dente já está encaixando bem certinho ali nele. Daí a gente coloca uma nova plaquinha que vai empurrar o dente mais um pouquinho para o lugar. Daí ela entra bem justinha de novo no primeiro dia e lá no 15º dia ela já está mais fácil de colocar e tirar também. Olha que bacana, gente. Esse é o Clear Correct, você encontra na Global Clean, em Taubaté, Avenida Marechal Deodoro, número 190, no Jardim Santa Clara, na Rua do Carrefour, bairro Metropolitana, é muito mais som e da Global Clean, falando sobre tratamento odontológico, que é super importante, e a gente fala também agora um pouquinho de harmonização facial, não é isso, doutora? É isso mesmo. O que eu tive de pergunta essa semana lá no consultório era em relação ao Botox, se a gente pode fazer um pouquinho de cada vez, né? Então, assim, se a pessoa pode pagar mais barato e fazer por partes, né, Wanda? E não dá, sabe por que não dá? Porque a toxina botulínica, ela é como se fosse uma vacina. Então, quando a gente aplica a toxina, as nossas células de defesa
entendem que é um agente estranho para o organismo e vão criar uma célula, um anticorpo para aquela substância, né? Passado um tempo, perto de 3 meses, o corpo identifica que aquilo não vai causar mal, né? Que não vai fazer uma doença, né? Então, essa célula, ela morre, porque todas as nossas células ali de defesa, elas vão sendo renovadas com o tempo. Então, todas essas células que foram criadas, esses anticorpos que foram criados, morrem e novas células de defesa vão ser formadas. Daí, sim, a gente pode estar aplicando de novo a toxina. Se eu aplicar a toxina num intervalo menor do que 3 meses, eu ainda vou ter essa célula, esse anticorpo formado. E ele vai entender que ele precisa agir contra aquilo. E ele fixa uma memória na célula de defesa. Então, a partir dali, todas as células de defesa que a gente formar, a gente vai ter o anticorpo para a toxina botulínica também. Se a gente tiver esse anticorpo, o Botox não funciona mais, Wander. Não. Então, isso que a gente alerta aí bastante para os pacientes. Você quer fazer, não adianta falar assim, eu vou fazer a testa esse mês, o mês que vem eu faço o pé de galinha, e daí no outro mês eu faço essa ruguinha que fica bem aqui no meio da sobrancelha. Não pode, porque a segunda vez que você for fazer, você já vai criar imunidade, daí ela não vai funcionar nunca mais. Olha que nunca coisa. mais na vida. Então, junta o dinheirinho e faça tudo de uma vez só. Faz tudo de uma vez só, não vai fazendo por metade, não, por etapas. E seja honesto com o profissional que vai fazer também. Porque se preenche um documento lá de quando foi a última vez que você fez, né? Certo. Se você preencher aquilo errado e depois você criar uma imunidade, não é culpa do profissional, é responsabilidade sua. E a toxina botulínica, ela é feita para tratar algumas doenças também. Então, eu falo assim, mesmo que a pessoa fale, mas é só dessa vez, depois eu nunca mais vou querer aplicar para ruga, mas vai saber se depois a pessoa não vai precisar fazer um uso médico da toxina, né? Então. Para outro tratamento. Então, é melhor a gente não estar criando esse anticorpo. Daí, quanto tempo que dura o efeito também? O efeito paralisado ali, bonitinho, que não vai ter ruga nenhuma no rosto, ele fica de 3 a 6 meses, depende muito do metabolismo do corpo de cada um, tá? Mas depois de 3 meses a gente já pode aplicar com segurança de novo, que não vai ter problema nenhum. Então a única coisa, né, fica alerta aí para fazer tudo que incomoda de uma vez só. E já fala pro profissional que incomoda, né? Geralmente o pessoal pro Botox reclama muito de testa, pé de galinha e a ruga que fica aqui entre as sobrancelhas. Mas tem muita gente que tem bastante ruga no nariz, sabe, Wander? Quando faz assim, carinha de cheiro ruim. Sei. Daí o nariz fica todo enrugadinho, também envelhece muito a pessoa isso, né? Então, ali já precisa colocar um pouquinho mais. E tem alguns tratamentos quando a gente vai complementar ali com preenchimento, por exemplo, com ácido hialurônico, se a gente quer levantar os tecidos, fazer um lift, tem casos que a gente aplica Botox também na musculatura do pescoço, para estar diminuindo a força dessa musculatura para baixo, para a gente estar conseguindo com menos produto, estar levantando, fazendo esse lifting aí também. Então já se queixa para o profissional que vai para aplicar, né, o médico, o dentista, tudo que te incomoda, para fazer um planejamento bem bacana, para depois não ter arrependimento de por que não fez um pouquinho mais junto naquela sessão. Entendi. Para não deixar, né, para poder o tempo de fazer, é lógico, tu tem um tempo. Tu tem um tempo. Aí você vai fazer o tratamento, mas você vai ter que aproveitar a primeira oportunidade já e explicar o que você quer fazer. Quando a gente faz, eu falo assim, o sucesso de qualquer tratamento odontológico ou de beleza ali, ele está no planejamento, sabe, Wander? No planejamento, Então, a gente fazer um bom planejamento, a gente não vai ter dor de cabeça ali no meio da execução e vai estar atingindo o resultado que foi combinado, né? Se a gente já faz um planejamento meio que das avessas, com certeza a gente vai ter complicações ao longo do tratamento e não vai atingir o resultado esperado nem pelo paciente, nem pelo profissional. Então, eu falo, por isso que é importante aquela primeira conversa que a gente faz, sabe, Wander, lá no consultório? Sim, de conhecer o paciente. Uma entrevista. Uma entrevista, né? Saber os desejos, as necessidades, o que ele considera bonito, o que ele não considera bonito, quais são os medos que ele tem, né? A expectativa também, que nem sempre um só procedimento vai conseguir suprir a expectativa.
Então tem muita gente que acha assim que só com Botox vai tirar um bigode chinês, por exemplo. O Botox não é para tirar o bigode chinês. Não é. Então, se o bigode chinês que está incomodando, a gente tem que trabalhar com bioestimulador, o ultraformer, né, com ultrassom microfocado, com um preenchedor de ácido hialurônico, por exemplo, não é com Botox. Por isso que é muito importante quando a gente se conhecer, conversar e fazer um plano de tratamento. Daí a gente vai falar assim, então o ideal aqui é começar, sei lá, vamos supor, começa com um Botox, vai fazer um peeling, vai pôr os fios de PDO, vai fazer o preenchimento. Então, a gente faz todo um planejamento para o paciente. Daí, outra pergunta que vem, nossa, mas eu vou fazer tudo de uma vez, vai ficar muito caro, eu preciso fazer tudo de uma vez? Tem coisa que precisa fazer junto para ter um melhor resultado. Sim, tem claro. Coisa que não, que dá para a gente fazer, esperar um pouco, para estar fazendo uma segunda parte. Então, tudo isso é importante a gente saber. Daí a gente vai dividindo por fases também. Nessa primeira fase, a gente vai fazer esse procedimento que vai atingir tal resultado. Na segunda fase, depois de tanto tempo, a gente vai fazer isso e vai atingir mais esse resultado. Né? Pode ser que até chegar naquele resultado final, que é a maior expectativa que o cliente tenha, a gente demore um pouquinho mais. Sim. Mas também, depois desse resultado, é o que vai durar mais tempo. Né? Então, tudo isso a gente combina antes, para não ter dor de cabeça pelo meio do caminho. E para fala assim, não tem nada mais que traga mais felicidade para a gente do que a felicidade do paciente. Olha, isso é importantíssimo. Então, o paciente ficando feliz, a gente está feliz junto. Isso, né? Que é importante, doutora. Muito legal, muito bacana. Global Clean, Avenida Marechal Deodoro, número 190, Jardim Santa Clara. O WhatsApp é o 992230110. Lembrando que você pode mandar sua mensagem, se tiver alguma dúvida, a doutora responde para você. Os profissionais altamente capacitados para fazer tratamento odontológico e também harmonização facial. Não adianta ir em qualquer lugar, não. Tem que ser uma clínica especializada como a da Global Clean. Doutora, quero agradecer mais uma vez a presença. Obrigado. Forte abraço para a senhora. Semana que vem tem mais, né? Tem mais, Wander. Segunda-feira que vem a gente está aqui. Se o pessoal quiser mandar... hoje a gente está focando nos assuntos que as pessoas estão pedindo mais para a gente, né? Do alinhador, do implante, de prótese. Mas lá na clínica a gente tem todos os especialistas. Então, se as pessoas tiverem dúvida de canal, de clareamento, odontopediatria, né? Tratamento para as crianças, bebê, gestante, prevenção, tratamento de gengiva, cirurgia... Pode fazer a pergunta, pode mandar aqui para a rádio, o Wander vai guardando para a gente as perguntas, né, Wander? Isso. Pode mandar lá para o consultório também, que a gente vai gravando os vídeos e vai respondendo para vocês. Então tá joia. Doutora, obrigado, boa semana. Boa semana. Valeu, doutora Kátia Coleman da Global Clean. Metropolitana.